logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical. Saúdo a todos os internautas com a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero agradecer a todos que têm me acompanhado, que têm curtido, que têm também feito comentários. Seus comentários são de muita importância. Gostaria que vocês continuassem comentando, compartilhando, curtindo, pois isso é de grande motivação para o professor. E hoje nós vamos estar estudando sobre a lição de número 11. Já estamos chegando aí ao final desse quarto trimestre de 2018, uma lição extraordinária em que eu sempre falo da importância, principalmente para quem exerce cargos de lideranças, para acompanhar essas lições. Eu aconselho a vocês que não seguir desde a primeira lição, a entrar aí no meu canal, que você tem todas as lições seguidas. Isso é um seminário, inclusive aqueles que quiserem um certificado, entra aí no meu site, né? Estou colocando aqui na descrição, aqui embaixo, o endereço do meu site, para que você possa entrar lá e pedir também o seu certificado. A lição de hoje, a lição 11, né? O desafio da reorganização social. Agora nós vamos entrar no desafio que Neemias está enfrentando para reorganizar o povo judeu ali na cidade de Jerusalém e também fazer uma forma de proteção. Ele precisa proteger, deixar a cidade guardada. Então, para isso aonde eu estou falando sobre a importância de um líder, ou de um líder muito bem preparado. Então, quem exerce liderança é preciso escolher homens que tenham valores absolutos. Vou falar sobre isso. Homem que teme a Deus, não homem que teme os homens. Homens que não vivem motivados por causa dos elogios, nem desmotivados por causa das críticas. Esse é o perfil de líder que eu vou estar ensinando nessa escola dominical, dessa lição 11. Então, o líder que puxa o freio de mão, ele é um líder medroso, ele não confia em si mesmo. Vou falar sobre isso. Líder que não tem autoconfiança no seu trabalho, líderes arrogantes, poderosos. Então nessa lição nós vamos ver o que é ter visão e habilidade para enxergar além de nossos olhos físicos. Eu gostaria que você, aluno, que você, professor, que você que está aí me assistindo nesta aula de escola dominical virtual, que você fosse até o final. Fique comigo. Nós vamos discorrer sobre o perfil de um verdadeiro líder que vem fazendo a diferença desde o capítulo 1. São 13 capítulos de Neemias, todo mostrando um homem dedicado e um perfil de um verdadeiro líder. O texto áureo diz o seguinte: e o povo bendisse a todos os homens que voluntariamente se ofereciam para habitar em Jerusalém. Neemias capítulo 11, versículo 2. A verdade aplicada: todos os que trabalham na obra de Deus são importantes, desde os que fazem as tarefas mais simples aos que estão na linha de frente. Essa verdade é a verdade que nós vamos aplicar na lição. É preciso que o líder reconheça aqueles que trabalham com ele na obra de Deus. É preciso que ele reconheça para que esse líder possa trabalhar mais motivado. Cada um tem a sua importância naquilo que faz. Introdução. À luz da Bíblia, entendemos que o homem foi criado para viver em sociedade. Essa lição tem como pano de fundo o capítulo 11 do livro de Neemias,
cujo conteúdo principal é o repovoamento de Jerusalém. Então, meus queridos, nós vamos discorrer nessa lição sobre a importância de pessoas. Você é importante. Deixa de estar te autodesvalorizando quando para Deus você é importante. Agora, o teu líder, aquele que te lidera, tem que saber qual a função em que ele vai te colocar. A introdução está dizendo que esta lição vai falar da importância de nós vivermos em sociedade. Conheço pastores e tenho ouvido pessoas dizendo: ah, como é difícil trabalhar com gente, trabalhar com gente é complicado. Então vá trabalhar com animais, vá para o campo, leva um coice um boi, um coice um cavalo. Nós como líderes devemos gostar de trabalhar com gente. Por quê? Porque nós vamos treinar pessoas a ser útil à sociedade, a ser útil à igreja, a ter um comportamento diferenciado no comércio, na vida social, na vida familiar. Agora eu fico abismado, ah, meu Deus, quando eu escuto um líder dizer: mas como é difícil trabalhar com gente. Se você diz isso, você não está preparado para assumir um papel de liderança. E se você vem falando isso, meu querido irmão, é hora de você dar uma olhada para trás e dizer: daqui para frente vou mudar meu conceito. Tópicos das lições: extrair, explicar e aprender. Objetivo da primeira parte da lição, do 1 a 3. Extrair exemplos de fé na atitude de Neemias. Quando fala extrair, meus queridos alunos, queridos professores, nós vamos extrair daqui exemplos, atitudes, comportamento, para que nós possamos colocar em nossa vida de maneira que nós vamos ser vitoriosos. Você, professor, nessa lição você vai extrair desta lição exemplos de fé, de atitudes que você viu em Neemias, que estava em Neemias, para que os seus alunos possam doravante seguir esses exemplos. 1. Os recursos disponíveis. Ao longo das lições, temos aprendido muito com Neemias através de seus cuidados e atitudes. Nós estamos vendo que desde a primeira aula, nós vamos aprendendo aí como se comporta um verdadeiro líder. Nós vamos aprendendo através do cuidado e atitude. Quer dizer, líder sem arrogância. Sua cautela, aliás, meus queridos, ela fez com que não demonstrasse a mais leve centelha de embaraço diante da solicitude da vida. E é por isso que ele vem desenvolvendo, capítulo a capítulo, uma trajetória de glória, de vitória e de exemplos para ser seguido dentro dos seus trabalhos em Jerusalém, ou melhor, na reconstrução de Jerusalém. Nós precisamos olhar, porque nós temos líderes autoritários, líderes que não amam, líderes que não lêem as parábolas do bom samaritano, a parábola do homem que tinha 100 ovelhas, e ele leva a coisa de qualquer jeito. Ele entra no lema do mundo: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mas na igreja de Deus, no povo de Deus, não é assim. Líderes assim criam um cenário de terror na igreja ou empresa ao intimidar e humilhar seus subordinados. Geralmente gostam de fazer isso gritando na frente dos outros. Oh, meus queridos, eu fico envergonhado quando o pastor usa o púlpito da igreja para mostrar que ele manda, para mostrar a sua autoridade. Ah, pastores, professores de escola dominical, lideranças evangélicas nesse Brasil, usa o púlpito da igreja para mostrar o teu amor, a tua comunhão com Cristo, a tua vontade de que as pessoas possam se regenerar e procurar o caminho de vitória e andar servindo ao Senhor. Para desse negócio de querer mandar para mostrar que você pode.
Pois você está criando em sua igreja um cenário de terror. E as pessoas estão servindo por medo. Não faz isso porque, ai, se chegar no ouvido do pastor. Quer dizer, está mais compromissado com a liderança do que com Deus. Líderes, faz como João Batista. Leva os povos ao encontro de Cristo. Quando alguém vir te elogiar e dizer, olha, ele está batizando mais que você agora. Você diz, não, é importante que ele cresça, mas é que você diminua, porque Jesus está acima de tudo, mas que você cresça também. Mas deixa dessa ciumeira besta. Aqui nós vamos ver o que é uma liderança. Se você olha o capítulo 7 de Neemias, você vê que Neemias fez um censo para ver a quantidade de pessoas que tinha ali, para que ele pudesse fazer uma coisa planejada. Era pouca gente, a cidade era larga, era pouca gente para habitar em Jerusalém. E ele contou 42.300 pessoas, fora ainda 7.000 servos e servas. Para uma cidade do tamanho de Jerusalém era pouca gente para habitar. E além de habitar, precisava de pessoas que viessem na intenção de também ser um guardador da cidade. Então, com esses dados na mão, Neemias podia planejar e tomar a decisão acertada. Pastores, liderança, faça planilha, descreva, faça planejamento, porque aí você também tomará decisões acertadas. Então, meus queridos, isso é uma sequência natural à construção dos muros e à instrução espiritual. Então, eles reconstruíram o muro em cima do que já havia. Então, a cidade não ficou menor, por isso que se precisava de muitos moradores naquela cidade. O 1.1 diz, o que o censo revelou. Os números contabilizados por Neemias trouxeram à tona uma realidade preocupante. Os judeus que retornaram do exílio eram poucos em relação à população de Jerusalém antes da queda. Porque, meus queridos, as cidades na antiguidade elas viviam cercadas. Viviam cercadas por causa de quê? Para não facilitar, para evitar invasões. O povo daquela época invazia cidades. Você pode ver, são inúmeras cidades que eram cercadas. Jericó tinha muro. E aí eles faziam o muro e faziam as entradas da cidade. E naquelas entradas se montava a guarda. Sempre tinha um exército ali para cuidar a cidade, porque o povo invadia e saqueava. E além de matar muita gente, ainda levava as pessoas como escravos. Então, meus queridos, por isso que havia os muros, para você entender. Estudando essa lição, nós podemos lembrarmos que os muros foram reconstruídos sobre as fundações originais, deixando, portanto, a cidade com a mesma área de antes. Quer dizer, tinha a mesma área, mas não tinha a mesma população, pois aquele povo tinha sido desertado, levado a cativo e sofrido por um longo período, que você tem que voltar na primeira lição para que você possa entender. Então, devido ao baixo número de habitantes, deixava Jerusalém vulnerável ao ataque de povos inimigos, já que grandes porções da terra ficaram praticamente isoladas. Então o líder precisa ver aonde está frágil, aonde está perigoso do inimigo entrar. Então é por isso que nós temos liderança na nossa igreja, para que o povo cresça sadio. 1.2, um recomeço difícil. Por incrível que pareça, Jerusalém não oferecia atrativos para o povo da época. Isso porque, em caso de ataque, viver ali seria potencialmente perigoso. Olha a visão de um líder. Olha a visão de um bom gestor. Nós temos muitas cidades pelo Brasil em que essa cidade só porque nós elegemos pessoas com interesse próprio da hora. Nós vendemos os nossos votos, nós votamos interessado em um cargo, ou interessado em colocar um parente que não está nem apto para aquele trabalho. E daí o que acontece? As
cidade fica vulnerável e a cidade não cresce, não desenvolve, e o desemprego toma conta. Eu gosto de analisar e vejo cidades, como no caso da minha cidade, que nós temos um grande homem, mas um mau gestor até agora. E no seu trabalho de mau gestor, ele não consegue desenvolver uma política de industrialização da cidade e não consegue descobrir o potencial local de matérias-primas que pode se transformar em produtos agregados. E aí sofre toda a população. Então aí nós temos maus gestores que não conseguem proteger a sociedade. Aí elas são invadidas por bandido, droga toma conta. E aí o que acontece? Aí nós temos que nos trancar dentro de casa e deixar os bandidos soltos. Isso se chama mau gestão. E estou dentro da lição. Então, o que estou dizendo é que Neemias foi um grande gestor. Ele tinha um risco da invasão. Mas o que ele fazia? Ele procurava planejar para que a cidade ficasse guardada em caso de ataque, pois o povo não queria morar em Jerusalém. Neemias 11:2 diz que o povo bendizia a todos os homens que voluntariamente se ofereciam para habitar em Jerusalém. E isso ia fazendo com que cada pessoa fosse colocado em um devido lugar. Não era qualquer lugar, cada um no devido lugar para guarnecer a cidade. Nas igrejas, o que acontece? A igreja não cresce. Faça uma planilha, faça um relatório a cada ano. E vamos ler esse relatório, quantas pessoas aceitaram Jesus, quantas pessoas saíram da igreja. Está faltando ensinamento, amor e carinho para com os jovens. Tem pessoas que estão querendo viver na dureza do passado, quando nós não tínhamos televisão, quando nós não tínhamos internet, e aí quer que os jovens vivam naquele mundinho passado. E o que acontece? As igrejas se esvaziam de jovem. O que nós precisamos? Nós precisamos acompanhar a evolução da ciência, da tecnologia, das novas coisas que estão existindo, e aplicar de maneira correta, de maneira que nossos jovens continuem servindo a Deus e não se afastem da igreja. Mas uma liderança falida, que não consegue ver e começa e ainda penaliza os jovens. Tem pastor que quando acontece um probleminha com os jovens, supor que os jovens, não estou dizendo que o jovem pode fazer isso, mas saiu lá, por exemplo, tomou um golinho de cerveja, só um exemplo, ele não pode, mas está lá no meio do povo, alguém iludiu e ele, na sua fraqueza, tomou um golinho de cerveja. Aí quando leva o caso à igreja, o pastor diz: eu vou te disciplinar por 6 meses. Nunca vi isso na Bíblia, mas sou obrigado a aceitar porque eu sou subordinado e sou obrigado a ficar calado. Agora no meu canal eu falo. Doa quem doer, acha ruim quem achar, no meu canal eu falo. Olha, ele diz: da próxima vez eu vou te excluir. Você matou, ô líder, você acabou de matar aquela pessoa. O teu papel é ajudar. Se você lesse a Bíblia, sentaria com ele, choraria com ele, procuraria ver aonde estavam os seus pontos fracos para você ajudar a fortalecer. E aqui muitos eram as situações extremas que amedrontava o remanescente a retornar de fato ao lugar preparado por Deus, como por exemplo, discriminação religiosa de outros povos em relação ao comércio em Jerusalém. Então muitas pessoas que estavam fora, que estavam na periferia, mesmo judeus, eles tinham medo, eles estavam atemorizados para voltar para Jerusalém, porque lá tinha discriminação, tinha um problema religioso, tinha um problema em relação ao comércio. E aí o que acontece? Neemias começa a planejar de forma que a coisa começa a andar. Então nós sabemos que Jerusalém é chamada, e sempre foi chamada, como cidade santa, porque ali em Jerusalém ficava o templo, e aquele lugar, Jerusalém, era um lugar que Deus tinha escolhido para colocar o seu nome. Diante desse relato, todos deveriam ter o desejo de morar ali e ter esforçado para obter uma habitação nessa cidade.
Mas diante dessa circunstância de discriminação e de muito despreparo de alguns, muitas pessoas rejeitaram, não queriam ir. E isso está acontecendo nas nossas igrejas. Líderes despreparados, não tem mensagem, não tem uma mensagem de amor. Mas como tua igreja não cresce e as pessoas talvez nem entendem a maneira que você está liderando, tu vai se explodir. Não vão ter saudade de você, tu não vai deixar legado. Tu deixaria legado se tu preparasse, treinasse homens, criasse nova liderança. Mas esse medo de que outros tomem o teu lugar vai te levar a ser esquecido logo após a sua morte. Então, meus queridos, para muitos dos judeus que eram comerciantes, significava transtorno. Então Jerusalém não era uma cidade de comércio. E aí por isso não havia dinheiro que pudesse ser obtido ali por uma transação comercial, como ocorria na área rural, com venda de trigo, com venda de gado. Então aqueles comerciantes, aquelas pessoas que moravam ali pela periferia, eles temiam ir para Jerusalém e passar necessidade, considerando que eles teriam que reconstruir suas casas e reconstruir uma nova clientela, que não é fácil. Então também ele sofreria, porque teria um maior compromisso com Deus, pois o templo estava em Jerusalém. Por estarem mais próximos do templo, eles também sofreriam maior pressão da sociedade. Cadê fulano que não aparece na igreja? Que muitos pastores às vezes não visitam, não vai lá ver o que está acontecendo e fica cobrando. Então muitos preferiram ficar morando longe, assim não precisariam seguir os rituais dos cultos e outras obrigações. Meus queridos, nós temos cultos que são cansativos. Eu digo, talvez não aconteça com você, mas tem culto que a gente arrepende de ter saído de casa. Ouvir o que não queria ouvir pessoas despreparadas. Quando nós vamos na igreja, nós queremos ouvir a palavra de Deus com gente cheia do Espírito Santo, cheia de conhecimento. O objetivo da segunda parte da lição: explicar a necessidade de ordem para o bom andamento do culto. Então nós vamos falar de Neemias e nós vamos estar explicando a necessidade, tem que haver ordem. Um dia desse eu vi num culto de festa o pregador parar a mensagem e dizer: olha, se vocês continuarem saindo, vocês vão me tirar a graça aqui. Enquanto ele está pregando, as pessoas estão saindo. Depois, enquanto está fazendo apelo, as pessoas estão levantando. O que é isso? Falta ordem e falta metodologia. E de quem é a culpa? A culpa é da liderança. Porque se a liderança aproveitasse as terças-feiras para chamar os cristãos e mostrar e dar um ensinamento como se comportar também, que nós precisamos aprender como se comportar dentro da casa de Deus. Lembra da rainha de Sabá? Ela ficou admirada até com a maneira que os servos de Salomão serviam, até com a maneira de sentar. Eles tinham postura até para sentar. E nós hoje queremos levar a coisa de qualquer maneira. Aí nós somos ignorados. Aí nós somos repreendidos por pessoas que vêm de fora. Eu condeno a pessoa que vem de fora e repreendeu? Não. Eu condeno a liderança local. Quem é responsável tem que planejar e ver onde é que nós precisamos corrigir falha. A liderança de hoje não querem passar por esse processo. Eles estão naquela de manda quem pode, obedece quem tem juízo e ok, amém. Então nós vamos ver no 2, ordem e método. Esta fase pós-reconstrução dos muros requereu de Neemias habilidade, discernimento e cuidado, considerando que, como governador, tinha agora a missão de redistribuir a população, exigindo que adotasse critérios e métodos adequados ao contexto no qual o povo de Deus se encontrava. É o que eu estou falando. Neemias aqui está apresentando um bom gestor. Ele era o governador da província, ele tinha a autorização do rei da Pérsia. Mas ele não se colocou como quem manda, quem pode, obedece quem tem juízo. Ele pensou em reorganizar
reorganizar, para poder reconstruir, repovoar a cidade, usando metodologia, usando ordem, critérios. Ah, meus queridos, tem hora que a gente se cansa, às vezes eu digo, meu Deus, como é que nós estamos vendo um mundo em que há muitos obreiros, muita liderança não tem critério. Professor, qual critério você usa para a escola dominical? Não sabe, ele vai ler a lição. Tem professor, eu tenho um professor que falou para mim, disse, não, a lição vem preparada, eu só leio e vou lá. Deve ser uma canseira, eu não queria fazer parte dessa escola dominical. Ah, minha escola está vazia. Meus queridos, tem escola dominical que está vergonha, deveria fechar. Se não tem capacidade, eu trago alguém que tenha capacidade, ou então feche. Escola dominical com 3, 4 pessoas, com uma igreja de 200, 300, 400 membros. Isso é incompetência, viu, meus queridos? Então, planeje, pois é preciso, planejar é preciso. Use a ordem do método, quer dizer, use uma metodologia. Em qualquer atividade, meus queridos, qualquer atividade humana, planejar é importante porque concorre para a obtenção de um resultado pretendido, além de permitir a prevenção de problemas ou a preparação para enfrentá-los. Quando você planeja, é o que eu digo que eu gostaria, por exemplo, eu gostaria de trabalhar ao lado do meu pastor, para estar vendo aí pontos fracos, pontos fortes, está ajudando, que aí você vai ver o que fazer para obter resultado. Porque infelizmente nas igrejas de hoje, meus queridos, chega o final de ano aí na tua igreja, eu não conheço a tua igreja, conheço a minha. Faça um relatório, eu não estou falando de campo, não, eu quero saber da igreja local, da congregação que você dirige, da tua escola dominical. Quantos alunos aumentou? Faça um relatório, estamos chegando no final do ano. Qual planejamento você usou? Qual metodologia você usou durante o ano todo? Se você terminou com o mesmo número de alunos ou a menos, se terminou com o mesmo número, nessa situação de hoje, de despreparo que nós estamos vivendo, ainda vou dizer amém. Mas terminou com menos, rapaz, vá procurar outra coisa para fazer. Porque dessa forma, talvez você não está ajudando, você está matando a igreja em vez de estar. Eu quero que meus alunos de escola dominical comente em sua casa, comente com a sua família, dizendo, eu aprendi tal coisa com o professor. Eu não quero ser maior do que ninguém, mas eu quero fazer com responsabilidade o trabalho de Deus. Eu não quero ir lá ministrar uma escola para que eu possa me aparecer. Eu quero que Deus cresça, que o reino de Deus cresça em sua vida e que você tenha mais vontade de servir a Deus. Este é o meu pensamento. Gosto de elogio? Gosto. Eu gosto de elogio sim. Quando vem aqueles comentários que as pessoas comentam o quanto foi importante da escola, eu digo para você, eu fico feliz da vida, mas isso não tira a glória de Deus da minha vida, porque eu sei que a glória é dele, eu sei que eu pertenço a ele, eu sei que eu me entreguei a ele, que eu sou dele, e tudo isso é por causa dele. Então, meus queridos, no 2.1 nós vamos ver justiça, equidade e igualdade. Como fundamento, há uma distribuição de poder com o povo, tendo parte nos afazeres da comunidade, como comportamento, a ausência de conflito. Você está com a igreja com problemas, conflitos e mais conflitos? Aqui na minha região, eu tenho assistido brigas em cima de púlpitos. Quer dizer, uma guerra, as pessoas estão preocupadas em não perder o seu lugar e não perder a sua posição, não perder o poder de mandatário que tem, e aí vira aquela guerra e muitas pessoas se esfriando e se desviando. E isso tem trazido um problema sério para as igrejas de hoje. Então é importante que você tenha como fundamento uma distribuição de poder, quer dizer, faça líder. Eu no ano de 2001 assumi a associação comercial dessa cidade. Hoje nós temos uma das melhores associações comerciais do nosso estado, com espaço físico,
que nenhuma associação tem, com tudo bem ornamentado e bem organizado. Graças ao quê? As novas lideranças que foram preparadas naquele tempo e hoje, por exemplo, as pessoas têm prazer em assumir a presidência da associação comercial. Então, meus queridos, distribuir poder, fazer novos líderes, quer dizer, descobrir talentos. Se você descobrir talento, você vai evitar conflito. Tem muita pessoa brigando na igreja porque quer trabalhar, querem distribuir um folheto, mas você não consegue ver isso. Eu demorei um pouquinho aqui nessa abertura e agora vou ter que dar uma corrida. A importância da definição de funções, né? Neemias, no 11:9, levanta mais uma questão que demanda uma solução imediata, que foram estabelecidos líderes junto ao povo. Então agora ele estabelece liderança. E para você estabelecer liderança, você tem que fazer líderes. Então fazia parte do programa de assentamento a importância de delegar tarefas. Para tanto, é fundamental que o líder procure conhecer as pessoas para utilizar as habilidades de cada uma a favor de todo o povo. Eu estou correndo um pouquinho porque eu delonguei aí no início da lição. Quero pedir desculpa aos meus seguidores, aos meus queridos internautas. Então, o líder que delega tarefas é um gestor inteligente. E sua igreja vai crescer, seu comércio vai crescer, sua família vai prosperar, porque ele sabe delegar tarefas. Ser líder não significa saber fazer todas as atividades melhor que os liderados. Eu sei fazer, é eu que faço, eu dito como fazer. Meus queridos, você vai morrer e não tem outro para te substituir. Delegar traz confiança para a equipe. E além de trazer confiança, traz responsabilidade, melhora o conhecimento e a evolução para que o subordinado cresça e faça trabalhos, tarefas com melhor qualidade. Ele precisava encontrar pessoas que, além de disposição, demonstrassem o devido preparo para assumir algumas funções de liderança, como superintendente e responsável por setores da cidade. Ele está procurando pessoas hábeis, pessoas com habilidade. Não é igual nas igrejas que se forma diretoria que não tem poder para nada. Quem diz é o pastor. É o seguinte, tem conselheiro, vai dar um conselho aí para teu líder, para tu ver se ele não vai te disciplinar. Então nós temos os requisitos apresentados pelo sogro de Moisés, quando Moisés estava com aquele problema tremendo lá no deserto. Passava o dia todo ouvindo pessoas. Sabe o que acontecia no trabalho de Moisés, no ministério de Moisés? Era um homem de Deus, um homem que tinha comunhão com Deus, mas faltava planejamento. E ele não planejou, não usou uma metodologia. Aí vem um sogro que vem lá de fora. Quem está de fora às vezes vê melhor. Pastores não gostam que alguém meta o bico, que alguém fale, dizendo: pastor, nós temos que mudar isso. Você tem medo. Mas o sogro de Moisés lá de fora via melhor do que Moisés, dizendo: tu vai morrer, rapaz. O dia todo atendendo esse monte de gente, saiu, chegou: o que é isso, rapaz? O objetivo da terceira e última parte da lição é aprender a planejar, não apenas na técnica, mas na dependência de Deus. Você precisa consultar Deus para fazer os seus planejamentos. 3. Planejamento na dependência de Deus. O repovoamento da cidade traz em seu bojo algumas lições atinentes. Quer dizer, esse atinente aqui é o mesmo que relacionado, com aquilo que se está fazendo. E aqui atinente ao trabalho realizado pela igreja do Senhor. Então, para cumprir funções específicas, quer dizer, funções principais, esse princípio aí, ele vem numa colocação para que o nosso internauta possa entender. Ele está falando de função principal ou função essencial da igreja, aqui na terra. Então vai-se necessário analisar alguns aspectos muito interessantes contidos na Bíblia. A palavra de Deus, desde longa data, está pronta a nos alimentar profundamente. Então nossa bússola é a palavra de Deus. Então sempre Deus no centro de todas as coisas, e não o homem. Então, meus queridos, missões são importantes, mas não haverá missões se não houver antes o culto. Para que esse funcione é necessário corpo de obreiros, nós vamos ver no 3.1,
polivalência, né? Que fala de alguém que tem diversas habilidades, é um profissional capaz de exercer, né, multitarefas e executar várias coisas ao mesmo tempo de forma assertiva, quer dizer, de forma acertada. É o que nós estamos vendo aqui. 3:1, o corpo de obreiro. No Novo Testamento encontramos um episódio em que os apóstolos encontraram dificuldade para atender a nova igreja de um modo satisfatório. Então o resultado foi instituir diácono. Eu gostaria de delongar aqui um pouquinho para falar sobre a escolha de liderança, de diácono, né? Aí aqui diz assim: escolhei, pois, dentre vós, né? Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esse importante negócio. Então, meus queridos, o conselho aqui é para escolher homens cheios do Espírito Santo e vem lá sabedoria, pessoas inteligentes. E nós não estamos usando esse critério. Pessoas inteligentes que sabem colocar cada peça em seu lugar, que sabem montar os devidos quebra-cabeça que estão existindo. E aí então eu digo: olha aí, gente, por que a igreja não cresce? Porque os que são separados são aqueles que estão usando mamadeiras, que comem ali na mão do líder. Se o líder dizer qualquer coisa, se mesmo estiver errado, mas ele concorda. Então nós estamos tendo esse problema em muitos setores de nossa liderança. Então as escrituras também ditam as condições a serem atendidas por esse obreiro. Está lá em Timóteo. O pastor desconfiado, o líder desconfiado, ele faz tudo. E quando chega na hora de distribuir a palavra de Deus, ele está cansado. E ele não consegue distribuir a palavra de Deus e alimentar o seu rebanho. E a Bíblia fala aqui para não escolher para a liderança, para cooperar, né, para dividir tarefa, não escolher neófitos. Porque ele diz assim, para que não se ensoberbeça, né, ou ensoberbecendo, não caia na condenação do diabo. Então quer dizer, não escolha pessoa neófita. Ele está dizendo, não escolha principiante, não escolha pessoas que acabaram de chegar, treine primeiro, é isso que ele está dizendo. Não escolha alguém que começou ontem, porque o neófito é alguém que está começando, é alguém que está em um lugar por primeira vez. E aí nós nos acercamos de homens sem sabedoria, de homens neófitos, e queremos ter sucesso na nossa liderança. Nossa liderança só vai ter sucesso se nós sabemos colocar cada peça no seu lugar e se nós escolher homens compromissados, não neófitos e que tenham sabedoria. Polivalência. Muito embora o corpo auxiliar seja responsável pelo cuidado da igreja antes, no decorrer e depois do culto, nada impede que também esteja apta à pregação da palavra. Nós temos bons pregadores aí no serviço da igreja, mas acontece aquela liderança que só eles podem trazer a palavra. É o pastor que tem que ensinar, é o pastor que tem que pregar. Concorde em parte, não na totalidade. É uma situação extremamente real, pois os ajudantes de hoje podem ser os líderes de amanhã. Quer dizer, formação de líder. Muitos líderes estão pensando assim, pessoas que querem destacar a tesoura nele, porque senão daqui a pouco eles aparecem. Tem pastor que, se ele tem lá uma pessoa na igreja que desenvolve bem um ministério, ele encosta a ele, porque senão aquela pessoa vai aparecer e ele vai se aparecer. Quer dizer, um conceito totalmente errado. A obra foi entregada na mão dele, não daquele irmãozinho que com toda sabedoria vindo de Deus consegue distribuir bem a palavra. Não vai tirar nenhum brilho do pastor, vai fazer brilhar mais por usar pessoas que Deus quer que use. Então nós temos aquela liderança que puxa o freio de mão de seu liderado. Tem medo de ser superado, de perder o holofote. E isso vai te levar para o inferno, só isso. Líder que vai passar a vida toda pela terra segurando pessoas para não aparecer na sua frente, enterrando talento de pessoas, deixando não usar o talento, que ele tem o poder de fazer as pessoas brilhar o seu talento, mas ele puxa o freio de mão.
Então, meus queridos, afinal, os diáconos também tinham a missão de anunciar a palavra por todo o território. Atuavam nos diversos setores dos cultos, né? Então, esse negócio de interpretar cantores como levitas é uma maneira equivocada. 3.3, outras tarefas. Poderemos citar ainda os porteiros, os auxiliares, os cooperadores e os cantores. Algumas pessoas querem diminuir aquilo que o próprio Deus não rebaixou. Então na igreja nós temos pessoas que cuidam da porta, nós temos pessoas que quando você chega, ela já está de joelho orando pelas pessoas. Cada um tem a sua função e você não pode menosprezar ou rebaixá-la por causa disso. Pois os porteiros são o cartão de visita, né, para quem chega ao culto. E aí, eles são muitas vezes desprezados. A igreja não dá treinamento para porteiro. E aí por isso, visita chega, fica lá de fora, dá uma olhadinha e vai embora. Os porteiros é o cartão de visita, então esse porteiro da igreja precisa ser treinado. Porque ele é o verdadeiro recepcionista, é ele que recepciona as pessoas, põe para sentar. Infelizmente uma vez já aconteceu comigo, um dia de festa, a igreja lotada, e chegou uns visitantes, eu peguei esse visitante, fui pedir para tirar as crianças, até arrumaria um outro lugar para ela, a mãe catou aqui na criança, para que eu não pedisse o lugar da criança. Pessoas sem Deus indo para a igreja e nós queremos ficar sentados ali, é o nosso conforto. Meus queridos, se tiver sentado no chão, e nós quem quiser sentar no chão, se precisar. Eu estou no púlpito, chega uma visita, e aí onde eu estou, por exemplo, aquela visita, eu preciso honrá-lo, então eu dou meu lugar para ela e vou sentar em outro. Então, meus queridos, a primeira impressão causada por ele será aquela que os membros visitantes levarão também quando sair. Aquelas pessoas que visitaram a igreja vai ter a impressão do bom atendimento que teve. Muitos pastores ficam o tempo todo lá em cima do púlpito. Poderia descer para cumprimentar as pessoas. Como é gostoso você sentir um aperto de mão do seu pastor. Então, meus queridos, além dos porteiros precisar ser simpáticos, eles precisam também ficar atentos ao mesmo tempo à palavra de Deus. É um cargo de suma importância na igreja. Para concluir, ao desviar-se dos preceitos de Deus, a situação tornou-se deplorável. A reconstrução das muralhas e tudo que se seguiu mostra-nos que a obra do Senhor vive em dinamismo e sob seus fiéis cuidados. Essa lição nos mostrou que sempre haverá uma etapa a ser concluída. Sejam, pois, firmes, constantes e abundantes. Lição maravilhosa. Quero agradecer a todos que ficaram aí, ou no seu PC, ou na sua televisão, assistindo ao final. E boa aula para você que pegou como base para poder levar para a sua classe. Que Deus te abençoe. E espero vocês na próxima Escola Dominical Virtual. E até lá, na paz do Senhor. Amém.